segundo livro de São Pedro, no capítulo 3. Capítulo 3, o verso 19, ou melhor, verso 9 em diante. Hoje é um tema que eu gostaria que todo mundo prestasse bem atenção, acompanhasse com suas Bíblias, porque é um tema que esclarece sobre o lar dos salvos no reino de Deus. Deus formou um lar para os nossos primeiros pais e eles moraram no jardim do Éden. Depois tiveram de sair, porque pecaram contra Deus. Jesus veio convidar-nos a voltar para o lar. E o tema de hoje mostra como vai ser a habitação do povo de Deus lá no reino por vir, no reino de Deus. Segundo Pedro capítulo 3, e o versículo 9 em diante. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a deem por tardio, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O verso é bastante forte. Está dizendo que o Senhor não vai retardar a sua promessa. E por que ele não veio ainda? Diz aqui, é porque o Senhor é longânimo, ele não está querendo que alguns se percam. Olha, no plano de Deus, muitas pessoas vão se salvar e muitas pessoas vão se perder. Por isso Jesus ainda não voltou, porque ele está dando uma oportunidade de graça para o ser humano. Versículo 10 diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, quer dizer, quando o mundo menos esperar, Jesus aparecerá, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Pedro está dizendo que quando Jesus voltar, esse vasto espaço passará pela ação do fogo. Por quê? Porque com este fogo Deus quer fazer purificar a terra, para que ela se torne habitação real do seu povo. Havendo, pois, de perecer e deixar de existir todas essas coisas, que pessoas vão convencer em santo trato e piedade? É como se eles estivessem pensando: haja visto Deus usar o fogo eterno para destruir o mal e erradicar o pecado. Quando chegar esse tempo, que tipo de pessoa você vai ser? Você tem feito um trato, uma aliança eterna de vida eterna com Cristo? É o que ele quer perguntar. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, que é a volta de Jesus e o seu juízo, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Quando isso acontecer, que tipo de pessoa seremos? Agora vem a promessa no versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Todos nós nascemos e nos criamos aqui num país cuja cultura nos ensina que o ser humano morre, vai para o céu e acabou a história, céu ou inferno. Mas a Bíblia, durante esse curso, vocês aprenderam que não é assim. Deus revela coisas maravilhosas para nós. Então a Bíblia está esclarecendo que a morada eterna dos salvos não será no céu como o povo pensa. Nós já aprendemos que os salvos vão estar no céu durante quanto tempo? 1000 anos. Jesus volta, aí vem um período de 1000 anos, os salvos vão estar com Cristo nos céus. Depois de 1000 anos, Jesus volta a terceira vez para a terra.
quando ele voltar, então a terceira vez, ele vai pisar na terra, vai transformar este planeta, e aqui passará a ser a morada eterna dos homens, do ser humano. Eu já disse várias vezes, em todo lugar que eu passo, eu falo isso, que Deus não criou o homem para morar no céu. Homens e mulheres foram criados para habitar a terra. Certo? É muito bom a gente entender isso. Vamos ver o versículo 7 agora. Versículo 7, do mesmo capítulo 13. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Certo? A precisão do texto é interessante. Está dizendo que os céus que ele fala aqui é o céu sideral, céu atmosférico, que é o céu atmosférico, o céu astral, que é o sideral. Está contaminado pelo pecado da raça humana. Então a Bíblia fala de 3 céus. O céu atmosférico é esse que nós temos oxigênio para respirar. Depois tem o céu astral, onde estão os astros, o céu sideral. Depois a Bíblia fala do terceiro céu. Então os céus que vai ser purificado pela ação do fogo não é o céu, o terceiro céu, onde Deus habita, onde os salvos vão morar 1000 anos. Lá não vai ser atingido pelo fogo, porque lá é perfeição, lá só existe perfeição. Então os céus que a Bíblia fala que vai passar pela ação do fogo é o céu astral e o céu atmosférico, certo? Porque o ser humano teve acesso através dos seus engenhos, e o ser humano então contaminou esses céus. Então a Bíblia está dizendo que esses céus e essa terra que agora existe, pelo mesmo poder da palavra de Deus que os criou, está sendo reservado. Deus está guardando isso como Ele guarda um tesouro de valor, até o dia em que Ele fizer fogo descer do céu para purificar esse planeta, exercer o juízo executivo e destruir os homens ímpios. A sua Bíblia está dizendo isso. Vamos para o capítulo 21, versículo 1 do Apocalipse. Capítulo 21, versículo 1. Jesus mostra para João a grande esperança de um mundo melhor. E ele diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ele viu um céu novo e ele viu uma terra nova. Isso ainda não aconteceu. Ele viu porque Deus colocou diante dele e ele escreveu como algo para acontecer no futuro, e nós estamos aguardando isso. Isaías 65, versículo 17. Livro de Isaías, capítulo 65, versículo 17. Eu vou dar um tempo para todo mundo achar o texto, porque vale a pena. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra. Volto a chamar a atenção de vocês para entender que seres humanos não vão morar no céu eternamente, vamos morar na terra. Só que a terra vai fazer parte do céu, porque é um domínio restabelecido, eterno. Por isso ele diz que ele vai criar novos céus e nova terra. E não haverá lembranças das coisas passadas, nem mais se recordará. Isso não quer dizer que nós vamos
chegar lá e vamos esquecer que vimos aqui. Não é isso. Está dizendo que lá vai ser tão maravilhoso, tão agradável, que lá naquele paraíso nós não vamos ter interesse nenhum de se lembrar o que vimos aqui. Certo? Vamos para um outro texto interessante. Daniel capítulo 7, um pouquinho para frente. Daniel capítulo 7, verso 27. Daniel capítulo 7, versículo 7. Ou melhor, versículo 27. Eu acho que todos vocês já fizeram uma oração, ou já rezou o Pai Nosso. Todas as vezes que eu rezei o Pai Nosso, eu citei essa frase, como você tem citado também. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra e como nos céus. Então quem já rezou o Pai Nosso, orou o Pai Nosso, já pediu a existência desse reino. Esse é o reino que a Bíblia chama o reino da glória. E aqui Daniel escreveu dizendo, e o reino, esse reino que Jesus nos ensina a pedir na oração do Pai Nosso, e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Olha que expressão linda. O povo de Deus, os salvos, são chamados aqui de povo dos santos do Altíssimo. O Altíssimo é Deus. Santos, separados, perdoados, justificados, purificados, santos. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Que coisa linda, né? Eu acho maravilhoso essa versão da Bíblia, porque está dizendo que Deus vai fundar o reino, o seu domínio, ser um domínio eterno, porque Deus vai ser o seu próprio rei. Os salvos vão habitar aqui nesta terra transformada, e todos aqueles que vão existir, que vão morar nesse novo reino, o reino da glória, obedecerão a Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Aqui nós encontramos a condição de vida no céu. Como vai ser? Versículo 4 diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Olha, depois de milhares de anos em que o ser humano viveu aqui, nascendo chorando, vivendo chorando e morrendo chorando, Deus mostra a solução deste problema. Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Há mais de 40 anos atrás, nós ouvimos aqui um jovem, eu não esqueci o nome dele, ele era o Benedito, ele era um teologando, menino de, na época tinha uns 19 para 20 anos, e ele usou o púlpito aqui um domingo à noite, e ele leu esse texto, eu nunca me esqueci, por isso que eu estou citando para vocês. Ele leu esse texto e ele disse assim: se nós pudéssemos ajuntar as lágrimas dos olhos que choraram, desde que entrou o pecado até hoje, daríamos para formar um grande rio. Concorda com isso? Eu concordo.
Se Deus, irmãos, fosse ajuntar as lágrimas dos olhos que choraram durante esses 6.000 anos de existência do homem na terra, daria para se formar um grande rio. E Deus está dizendo que Ele vai enxugar esta lágrima. E não haverá mais morte. Quer dizer, lá no reino de Deus, ninguém vai chorar, ninguém vai morrer, não vai existir pranto, nem clamor e nem dor, porque já os primeiros céus, já as primeiras coisas são passadas. Vamos para um outro texto interessante, porque esse tema, vocês estão percebendo, nós estamos deixando a Bíblia responder aqui. Esse verso está mostrando a condição de vida lá, certo? E agora nós vamos ver a segunda parte desse tema, que ele é um pouco extenso, mas vai dar tempo de terminar na hora certa. Isaías capítulo 11, versículos 6 a 9. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 6 a 9. Aqui nós vamos ver uma coisa muito interessante. A condição dos salvos no reino de Deus é uma condição feliz, de paz duradoura, vida eterna. E até mesmo os animais que lá existirão conhecerão o Senhor e viverão em plena paz. Você poderia perguntar, lá na nova terra vai existir animais? Claro que sim. Antes de Deus criar o homem e a mulher, Deus já tinha criado os animais. Foi o homem que colocou o nome nos animais. Animais são seres importantes que habitam a terra. E na nova terra, no plano de Deus, os animais voltarão a existir. Não que eles ressuscitem, porque animais não têm redentor. Só o homem tem redenção, animais não têm. Mas Deus tem lá as suas formas. A Bíblia fala da multiforme sabedoria de Deus. E através da sua multiforme sabedoria, Ele vai criar animais para habitar a nova terra. E o verso 6 diz: morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão, e a nédia ovelha viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. Você já imaginou isso? Quando isso pode acontecer aqui, né, irmão? Aqui o animal mata o outro para possuir. É a lei da luta, da bravura, né? Da ferocidade. Mas eles não foram culpados. Seres humanos, nós seres humanos, que somos culpados disso. E Deus está dizendo que vai criá-los novamente, e eles vão viver juntos. O lobo vai andar com o cordeirinho. Hoje eles são inimigos, mas lá eles vão andar juntos. O cabrito e o leopardo vão se deitar juntos. O bezerro e o filho de leão e a nédia e a ovelha viverão juntos. E o menino pequeno os guiará. Lá uma criança, que a Bíblia chama de já desmamado, ele vai brincar com o leão, com o leopardo, com os animais que hoje nós os chamamos de ferozes. É lindo isso, não é? Você imaginou seu filhinho de 2 anos brincando com o leão, com o lobo? Vamos para o verso seguinte. A vaca e a ursa passarão juntas. Olha,
Quando isso pode acontecer aqui, só na nova terra, né? E os seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Olha, leão não vai precisar matar outros animais para se alimentar. Ele vai comer palha como o boi. Pois não. Nossa ideia, o que será essa nova terra, onde vai essa nova terra? Porque nós conhecemos, olhando na terra aqui, comendo o animal, comendo no rio, nas águas, os peixes, comendo no ar, os pássaros, comendo os outros. E aqui se resistiu a desigualdade do homem. Agora morar numa terra dessa, essa coisa mais linda do mundo, onde não há vida mais malvada, nem os animais, todos são adultos. Por isso que a Bíblia chama esse lugar de paraíso. A palavra paraíso já está dizendo lugar de paz, perfeição eterna, lar dos salvos. Vai ser nesse paraíso. Verso 8: brincará a criança de peito sobre a toca do asno, e o já desmamado meterá sua mão na cova do basilisco. Basilisco é uma serpente bravia, perigosa. E diz aqui que uma criança pequena, ele vai colocar a sua mão na cova, no ninho do basilisco, da serpente, e ela não vai fazer nada, porque ela também vai conhecer o Deus eterno. Ela vai usufruir de paz, de harmonia, de felicidade também, porque o verso 9 diz: não se fará mal, nem dano algum, em todo o monte da minha santidade. Aí Deus chama o planeta Terra de monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que coisa linda, não é? Quando alguém chega às margens do mar, não consegue ver terra, porque toda a sua extensão está coberta pelas águas. E assim também a terra vai estar cheia do conhecimento do Senhor. Que isso que o irmão Anísio disse ali não vai se repetir. Animais destruindo outros para se alimentar, homens se matando para conquistar seu pequeno espaço. Não vai existir. Vai existir paz, harmonia, porque a terra é chamada do monte da santidade de Deus, onde só pode existir paz. É paraíso. Isaías 65, um pouquinho para frente. Isaías 65, verso 21 em diante. Versículo 21 em diante. Aqui tem uma coisa agradável, muito interessante. Vale a pena a gente compreender isso aqui. Edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Uma linguagem rural, não é? A maior parte das pessoas, principalmente os mais antigos, viveram na zona rural e sonhavam ter terra, não é? Sonhavam plantar, colher, criar. Deus havia colocado Adão lá no jardim do Éden para lavrar a terra, cuidar dos animais. Uma expressão rural, feliz, de paz. E aqui diz que lá na nova terra os salvos vão edificar casas, e habitar nessas casas. Algumas pessoas nos têm me perguntado se não há uma contradição nesse verso
de Isaías 65, 21, com o verso de São João 14. Porque lá no São João 14, Jesus fala assim, que na casa do Pai existem muitas moradas, não é? E que ele ia preparar lugar, e quando ele preparasse o lugar, preparasse essas casas, que no livro do Apocalipse, essas casas são chamadas de a Santa Cidade de Jerusalém. Então ali, Jesus diz que vai preparar lugar para os salvos. E aqui diz que os salvos vão fazer casa para morar. Algumas pessoas nos têm perguntado, não existe aqui uma contradição? Jesus vai fazer casas para os salvos lá na Nova Jerusalém? Ou nós vamos ter que fazer casa? Qual é o texto que está mais correto? E a resposta certa é essa. Quando Jesus fala que vai preparar casas para nós, lá na casa do Pai, que ele está falando do período em que vamos morar 1000 anos no céu, certo? Não vamos confundir. Quando a gente for morar 1000 anos no céu, não vamos fazer casas. Nós vamos encontrá-las preparadas. Vamos apenas morar. Mas quando a gente voltar dos céus para a terra, aí é que vai se cumprir essa profecia. Aí Deus vai usar sua sabedoria, quem sabe para dar para nós um padrão de casas, e nós vamos construir nossas moradias. Porque Deus quer que o ser humano participe, não é? Deste mundo de paz. Porque para Deus é uma alegria, uma felicidade ver os seus filhos felizes. E aí os salvos vão edificar suas casas na nova terra, vão plantar pomares, vinhos, e vão comer o seu fruto. Por que ele diz isso? Porque aqui nós já conhecemos tantas pessoas que formaram um lindo pomar, e quando o pomar estava florescendo, ele sorria e dizia: vou comer do fruto do meu pomar. E morria. Depois a gente viu o fruto maduro e se lembrava da pessoa que plantou. Não é isso que acontece aqui? Lá na nova terra isso não vai acontecer. Vão plantar vinhos e vão comer do seu fruto, porque estarão vivendo uma eternidade sem pecado, sem dor, sem pranto, sem morte. Verso 22: não edificarão para que outros habitem, porque aqui a gente edifica uma linda casa e morre antes de morar nela. Geralmente construímos para os outros. E ali, na nova terra, ninguém vai edificar uma casa para outros habitarem. Não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Quando Isaías escreveu isso, ele falou da velhice, porque estava no contexto de uma profecia condicional. Não vamos esclarecer aqui para não incumpridar a história. E ele usa a expressão velhice para indicar um tempo tão distante, porque naquela época o homem vivia 900 anos, 800 anos. Não é como hoje, que o homem aproxima de 70 igual eu, já estou olhando para as estradas com medo. Né? Então, nós vemos aqui uma coisa interessante: os seres humanos vão usufruir das obras das suas mãos, vão viver uma eternidade, não é uma velhice como aqui. Verso 23: não trabalharão de balde, quer dizer, não vão trabalhar em vão. De balde aqui quer dizer em vão, perder tempo. Nem terão filhos para perturbação.
Visitei uma família há uns anos atrás que estavam assustados porque aconteceu uma cena com uma família amiga dessa família que eu visitava. Eles contaram a história. Um casal de pessoas bem-sucedidas tinha um filho, e ele mandou o filho para uma das capitais do Brasil para estudar. E o sonho daquele casal era ver um dia o filho chegar sendo doutor. E um dia ele percebeu que o filho pulou o muro, se adentrou a casa correndo e pedindo socorro. E o casal disse que aconteceu aquela alegria de ver o filho, mas o filho fugindo, querendo se esconder dentro de casa. O que aconteceu? Diz: a polícia está no meu casa. Aí o pai veio descobrir que ele era procurado pela justiça, e a polícia estava à procura dele, estava a fim de catá-lo. E os pais então entregam o filho à justiça e ficam chorando. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu lembro disso. Um casal que esperava o filho chegar sendo doutor, chegou procurado pela polícia. Tiveram de enfrentar a situação que eles não esperavam nunca acontecer com o seu filho, porque vivemos num mundo de pecado, num mundo estragado pelo pecado, pela violência. E aqui diz que lá não teremos filhos para perturbação, como aquele casal teve. Porque são as sementes dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. Irmãos, esse verso é forte. Deus quer que estejamos lá, mas os nossos descendentes precisam estar lá conosco. Os nossos descendentes são os nossos filhos, nossa família. É como se Deus estivesse dizendo hoje: olá, você quer ir para os céus? Você quer morar numa eternidade, no paraíso? E os seus filhos, onde estão? Leve-os com você. Eduque os seus filhos para Deus, para viver uma eternidade com você no reino de Deus. Verso 24: e será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Que coisa linda, não é? A presença de Deus. Antes que alguém tivesse que clamar ou chamar Deus, Deus já está junto. Deus está presente. Vamos para Isaías 66. O mesmo Isaías aqui, 66, verso 22 e 23. Eu acho que vocês vão gostar desse texto. Ele é mais esperançoso. Porque com os céus novos e a terra nova que hei de fazer, olha, Deus está falando de um céu novo, de uma terra nova. A terra nova que Ele ainda vai fazer, vai restabelecer, nós já aprendemos. Estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Olha, irmãos, coisa que o nosso nome representa nosso caráter. E a única coisa que nós podemos levar desta terra é uma boa formação de caráter. E podemos lutar para levar nossos filhos, nossa família, para esse lugar. E será que desde uma lua nova até outra, e desde um sábado até outro, virá toda a carne adorar perante mim? Diz o Senhor. Que coisa linda a gente encontra na mensagem desse texto. Vou procurar interpretar o texto de uma maneira bem simples, para todo mundo sair daqui feliz.
Essa expressão, uma lua nova até a outra, é uma expressão que quer dizer todos os meses. Porque no calendário bíblico, no calendário da Bíblia, o mês começa ao terminar a fase da lua e até chegar a outra fase da lua, certo? Uma lua nova até outra, entre a fase nova até a outra fase nova, são 30 dias. Então está dizendo todos os meses. Olha bem, vamos imaginar assim, que nós já estamos lá no reino. Então a Bíblia está dizendo assim, todos os meses, depois ele diz de um sábado até outro, porque um sábado termina a semana, começa o outro, e quer dizer todos os sábados. Você lê a Bíblia Católica, Editora Vozes, esse verso é dito assim: e em todos os sábados, mais claro do que a nossa. Então está dizendo que lá na Nova Terra, todos os meses, todos os sábados, virá toda a pessoa salva, todo santo, virá adorar perante mim, diz o Senhor. Deu para entender? Muito bem, muito bem. Pois não, pode perguntar, senhor. Claro, os heróis da fé, os apóstolos, os profetas, eles foram os porta-vozes de Deus que nos ensinaram isso. Eles vão estar lá, lógico, né? Eles são aqueles, os guias do povo de Deus do passado. Eles vão estar sim. Pois não. Quando eu vi essa passagem, eu ficava pensando, a terra toda vai ser habitada, é reformada, vai ser habitada. Então, vamos dizer assim, daqui outros até mais longe, serão uns 30 mil, 40 mil quilômetros de Jerusalém. Sim. E todos os estados a Bíblia está lá. Então, como vai ser a locomoção? A gente tem que pensar assim. Então, nós vamos já são viajantes, todos os estados da Jerusalém, a costela, que é a locomoção do estado, é tudo pensamento. É tudo que ele diz, o cara está lá no Japão, volta lá, vamos, já está lá. Não precisa pegar avião, não precisa pegar família, não precisa nada. A locomoção do estado é tudo pensamento. Vamos explicar um pouquinho mais alto isso? Uma vez uma senhora falou para mim, nós demos isso aqui, e ela disse assim: nossa, o senhor Andrade, então a Bíblia está chamando todo mundo lá de vagabundo. Porque se você vai morar lá, todos os sábados você vai ter que se encontrar num lugar para adorar a Deus, ninguém vai mais trabalhar, vai ficar só viajando. Falei, não é assim, é como isso está falando aqui, né? Aí a gente explicou para ela e vai explicar aqui, eu vou explicar aqui. Lá, nosso sistema de locomoção será tão rápida como o nosso pensamento. Nós podemos ter habitado num país muito distante, e nesse momento a gente pode lembrar como era a nossa casa lá, não é? Nós podemos lembrar do nosso quarto, nossa sala, nossa cozinha, nosso quintal. Uma fração de segundo a gente se torna presente lá no pensamento. Com um resumo bem rápido, eu quero dizer o seguinte: vamos imaginar que o irmão Juraci chegue lá no paraíso e Deus diga para ele assim: Juraci, você vai fazer sua chácara, sua casa, sua plantação aqui onde hoje é o Japão. Fazer ali para o irmão Gigante: você vai fazer sua casa onde hoje é a Inglaterra. Mas quando você está vivendo ali os 6 dias da semana, você está lá na sua chácara. Mas você tem uma casa lá na Cidade Santa.
Nós já aprendemos aqui onde vai estar a cidade santa. Se alguém responder, eu vou dar um livro de presente na próxima semana. Onde vai estar a Nova Jerusalém, quando a Nova Jerusalém descer? Vai estar aonde? Onde hoje é Jerusalém. Certo? Então vocês vão ganhar livro na semana que vem. Legal? Então você já sabe, vamos falar para quem já entende. Então a Nova Jerusalém vai descer no Monte das Oliveiras, já aprendemos, está de frente à cidade de Jerusalém, ali em Israel. Ali a cidade desce, nós já aprendemos isso. Então a cidade desce ali. E depois, quando a terra está transformada, os salvos vão sair pelas portas. A Bíblia fala que aquela cidade tem quantas portas? 12. Os salvos vão sair pelas portas da cidade e vão habitar na terra. Aí o irmão Juraci fez a sua casa, conforme já lembro aqui, um exército andando lá no Japão, o outro fez lá na Inglaterra, e eu fiz onde hoje é o Brasil. O certo é que quando estiver aproximando o horário do sábado, não vamos esquecer que esse texto está nos mostrando que a guarda do sábado é uma ordem divina. A guarda do sábado não é só para o planeta Terra, vai ser para o planeta Terra transformado. Deu para entender? Se você hoje tem dificuldade de guardar o sábado, você está com problema. Porque se você quer ir para o céu, você quer ir para a nova terra, você vai guardar o sábado lá também. Então comece a se preparar logo. Tem que aprender aqui. Vai aprendendo aqui, porque lá você vai continuar a guardar o sábado. Certo? Mas vamos imaginar que essas pessoas que citamos aqui estão lá morando na sua linda casa, na sua linda mansão. De repente está aproximando o sábado. Qual é o seu compromisso? Voar com a sua rapidez de corpo incorruptível para se fazer presença lá onde hoje é Jerusalém. Lá vai estar a cidade de Deus, porque Deus prometeu isso para Abraão, Isaac e Jacó. Já estudamos isso também. E você vai lá para adorar a Deus. Vamos ler um texto que não está na história aqui, mas eu vou apresentar porque faz parte do tema. Não está na linha de texto, mas eu vou usar porque está dentro do contexto. Inclusive aqui, ó, Apocalipse 21, rapidinho. Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 3. Capítulo 21, versículo 3. Se você olhar aqui do título, do capítulo 21 diz os novos céus e a nova terra, não é? Então está dentro do contexto. Verso 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deu para entender? Então nós vamos sair daqui, lá para a cidade, a Nova Jerusalém, que desceu da terra. Dentro da cidade de Jerusalém vai estar o trono de Deus, esse tabernáculo aqui. Foi legal saber isso? Foi? Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Então Deus está dizendo assim, que ali vai estar o santuário de Deus, e nós vamos nos locomover com a nossa rapidez de corpos incorruptíveis, rápidos como o pensamento. Vamos nos adentrar ao santuário de Deus, o templo de Deus, para encontrarmos com o nosso Deus. Por isso que a Bíblia diz aqui, que aqui está o tabernáculo de Deus com os homens. E Deus habitará com o seu povo. Olha, ali nós vamos encontrar com Deus, vamos ver Deus face a face como Adão e Eva viam. Nossos olhos serão desvendados, nós vamos encontrar com Jesus,
E nós vamos ver Jesus explicar lindas coisas que aqui nunca ouvimos ele dizer, não está na Bíblia, o que nós vamos aprender lá. Todo final de semana, os salvos estarão no tabernáculo de Deus, na igreja de Deus, falo igreja para dizer um grande templo, um lugar, ao redor do trono de Deus, para adorar e aprender mais sobre a eternidade. Vamos ver alguma coisa que vamos aprender lá? 1 Coríntios 2, verso 9. Pois não. Eu queria dizer assim, no meu pensamento, nós vamos passar os sábados, se eu fizesse da coisa, passar os sábados na Nova Jerusalém, quando o próprio Jesus é o nosso professor. Isso. Quando terminar o sábado, nós dizemos, uma semana, meus irmãos, até sábado. Mas menos gente. Já estamos na nossa casa. No sábado, vamos estar quando Jesus é o nosso professor, da mesma escola sabatina, aprender para a vida. Mas é isso mesmo. Aqui nós fazemos isso, nós trabalhamos 6 dias da semana, não é? Quando chega sexta-feira no pôr do sol, o que é que a gente sente? Alegria. A gente fala, graças a Deus, acabaram-se as lutas. Aí a gente reúne com a família, faz o culto do pôr do sol. Obrigado, Senhor, pela semana de trabalho, de luta. Senhor, me faça esquecer essas labutas. Agora é com o Senhor. Aí a gente janta tranquilo, vai dormir sossegado. Sábado de manhã a gente vem para a igreja, ouvir a palavra de Deus, não é? Passa o dia junto com os irmãos, visitando gente. A gente não quer nem saber se tem problema, a gente quer esquecer. Sábado é dia de esquecer problema. Sábado é o dia eterno que Deus nos deu como presente para repousar. É no sábado que a Bíblia chama dia deleitoso, santo dia do Senhor. É o dia da gente receber 3 bênçãos especiais: a bênção do descanso, a bênção da comunhão, que é o ato de estar junto, família junta, na presença de Deus, e a bênção da santificação. Então, lá no santuário de Deus, no tabernáculo de Deus, na Nova Jerusalém, nós vamos estar lá para quê? Para receber essas 3 bênçãos que são eternas. Em especial a bênção da comunhão. Viu Deus? Estarei com eles e eles comigo. Bênção da comunhão. No sábado, na nova terra, na eternidade. Viu como é legal? A gente podia pensar, nem precisava ir desse presente, né? Porque aqui tem o sofrimento da correria da semana, mas lá é paraíso. Mas Deus pede de nós essa comunhão, essa amizade, esse carinho, de estar junto como pai e filhos. Vamos terminar por causa do horário, lendo aqui 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 9. Aquilo que o irmão Anísio citou ali, nós vamos ler aqui. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Verso 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Não é lindo isso? O Anísio falou ali, e a gente pode imaginar isso, né? A gente se adentrar lá no santuário de Deus para adorar o nosso Deus como nosso Pai, como irmãos na presença do Pai, o sábado inteiro na presença de Deus, e ali nós podemos ouvir do próprio Mestre Divino expressões dos lábios de Jesus. Podemos estar vendo Jesus, ouvindo sua voz,
E ele explicando essas coisas que o olho aqui nunca viu. Eu falei agora há pouco que nem na Bíblia não está escrito isso. Só está escrito que tem coisa que os nossos olhos nunca viram aqui. Certo? Diz também que nossos ouvidos nunca ouviu, porque nem na Bíblia não está escrito isso. São coisas que Deus vai nos ensinar lá. Nunca subiram no coração do homem. São as coisas que Deus preparou para aqueles a quem Ele ama. Meus amigos, vocês têm coisas maravilhosas para aprender de Jesus na nova terra. É lógico, os adventistas mais antigos, quando a gente dizia assim, que fundamento você pode me mostrar aí na Bíblia, razão para existir escola sabatina? Os adventistas mais antigos, como Caputo, meu instrutor, eles usavam lá esses dois versos, né? Viu, pastor? Os antigos usavam esses versos. Olha aqui o tabernáculo de Deus conosco na eternidade. A gente dizia, muito bem, interessante. Olha aqui Jesus dando uma aula. Os antigos, né? Eu não tinha computador, então os antigos diziam assim, nós vamos imaginar Jesus usando um quadro negro, uma lousa. Jesus começa a mostrar as extremidades da eternidade, se é que ela existe. Jesus, o mestre divino, o grande professor, mostrando para nós coisas que nós nunca ouvimos, nunca passou pelo nosso pensamento. O sábado feliz, certo? O sábado eterno, do qual o que temos hoje, que conhecemos hoje, é apenas uma forma de educar. Então hoje nós temos a escola sabatina na igreja, que está nos orientando para isso, deu para entender? Porque isso vai continuar na eternidade. Último texto de hoje. Último texto. São Mateus capítulo 5, versículo 5. São Mateus 5, versículo 5, para fechar com chave de ouro aqui o nosso tema e o nosso curso. São Mateus capítulo 5. O versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Um dia desse uma senhora falou assim, eu estava lendo esse verso e ela disse, você André, espera aí, o que quer dizer manso? Eu falei, mansos são aqueles que são educados para Deus, que servem a Deus, se colocam nas mãos de Deus. Ah, então esses vão estar na terra, esses são donos da terra, vão herdar a terra. Eu falei, sim. Sabe por que a gente nunca vê isso? Fiquei preocupado, né? Por que a senhora nunca viu isso? Eu vejo muito aí, é crente ser expulso de casa, requerer despejo de crente. A gente não vê crente ter um palmo de terra, vê muito crente perambulando sem ter nada na vida, uma pobreza tremenda. E o Senhor diz que Deus diz que os salvos, os mansos vão herdar a terra, e por que esses mansos andam assim? Faço isso? Falei, acontece que aí é outra condição de existência. Deus está falando aqui da nova terra, certo? Os salvos herdarão a terra nova. Todo mundo sabe que é esse planeta, nós já estamos aprendendo hoje, que será transformado, passará pela ação do fogo, mas isso vai virar um paraíso como era antes, no tempo de Adão e Eva. O remanescente dentro do povo de Deus vão estar ali como santos, vivendo uma eternidade e recebendo essa terra como herança, certo? Porque quando nós aceitamos Jesus como Salvador e nós somos batizados, nós passamos da condição de criatura para filho de Deus. E Jesus diz que os filhos de Deus herdarão a terra, porque os filhos herdam a propriedade dos pais. E essa terra é do Criador, é de Deus. Ele vai nos dar como herança. Todos os salvos
são pessoas ricas, têm uma herança para receber, que é o paraíso, uma eternidade que está para vir. Que Deus nos abençoe e que essa não seja a última hora do nosso contato e que possamos nos reunir outras vezes, além da próxima semana. Quero todo mundo aqui presente, viu? Nós vamos receber o certificado da conclusão do curso, dessas mensagens que estudamos juntos aqui. E que Deus nos abençoe. Às 3 horas da tarde, no mesmo horário de hoje, certo? E eu quero ver todos vocês aqui. Mas o meu maior desejo é encontrar vocês lá nos céus e também na nova terra, juntos, adorando a Deus no seu tabernáculo. Que Deus nos abençoe. Amém.